É muito importante você assistir essa aula completa para você entender totalmente como funciona o esquema de um forno elétrico. Meu nome é Jefferson Fernandes, não sou professor, mas tenho esse canal e eu espero que vocês gostem dessa aula, vocês técnicos e vocês que estão estudando aí talvez eletrotécnica. Para a gente entender como funciona o esquema elétrico de um forno elétrico, a gente tem aqui a entrada de energia, corrente alternada. Essa entrada de energia aqui geralmente pode ser 127 volts ou 220 volts. 220 volts. A gente consegue entender onde vem a entrada. Geralmente aqui, você pode substituir, você pode imaginar como se fosse a tomada aqui, Imagina que é uma tomada de 3 pinos. Fase, neutro, aliás, terra e neutro, tá? É mais ou menos isso aí. Fase, terra e neutro. Você imaginando uma tomada. Então, aqui vem a fase. A gente tem uma resistência. E tem, essa aqui é de baixo, tá? E tem a resistência superior. Vamos colocar aqui, superior. Baixo ficou menos técnico, né? Não sou muito bom com diagramas, então eu espero que vocês entendam tudo. Estou tentando falar da maneira mais simples possível para todo mundo entender e aprender. Essa aqui é inferior. Inferior. Certo? A partir daí, a gente tem alguns pontos de ligação. Entre eles, o ponto aqui da resistência. Eles se encontram. Aqui a gente tem o neutro. E aqui a gente tem a fase. Tá? Para vocês entenderem direitinho. O que precisa do forno? O que liga o forno? Se eu ligasse ele aqui na rede, na tomada, sem nenhuma interrupção, sem nenhum dispositivo, o forno ele iria aquecer, olha só. Ele iria aquecer até estourar as resistências. Porém, a gente não vai ligar ele direto. Então, a gente precisa de dispositivos que controlem o forno. No forno antigo, a gente tem apenas aqui o forno e um termostato. Bem aqui em cima. Que interrompe a energia. Então, esse termostato que eu estou desenhando, ele é o termostato de lâmina, ou seja, quando ele detecta corrente elétrica, dependendo da corrente, ele arma e desarma. Ou seja, ele não tem nenhum bulbo medidor de temperatura para medir a temperatura das resistências. Então, ele detecta que a corrente elétrica, assim, positivo, negativo, a corrente alternada, os amperes, ele entende o ampere, a amperagem, aliás, não pode falar amperagem, a corrente elétrica das resistências e vai controlando. Nesse esquema desse forno aqui, é aquele forno antigo que aquecia tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Porém, a gente precisa de um outro dispositivo para selecionar qual resistência aquecer. Por exemplo, aqui está o forno, né? Vamos tentar desenhar um. Imagina que você está de frente para o forno aqui, Em cima aqui tem a resistência, embaixo tem outra. Então você precisa selecionar qual resistência você precisa aquecer, ou a de cima, ou a de baixo, ou as duas. Então, a partir daqui, a gente consegue colocar uma chave seletora. Então, como que a gente faria para pôr uma chave seletora aqui? A gente poderia fazer alguma coisa assim,
Isso aqui é mais para vocês entenderem mesmo. Vou colocar aqui, ó. Aqui é a chave. Então, ora ela vai estar só de baixo, ora ela vai estar só de cima. Acho que vocês vão entender aqui. Ora ela vai estar só de baixo, ora ela vai estar só de cima, tá vendo? E ora ela vai estar as duas. Aliás, vamos melhorar isso aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó. 1, 2 e o 3 seria os dois juntos. O 3 seria basicamente assim, ó. Vem um fio aqui, aí sela esses dois contatos. Aqui assim fica melhor. Então tá, ora vai estar ligado no 1, aí o 1 aquece só de baixo. Ora vai estar ligada no 2, aquece só em cima. E ora, ela vai selar os dois contatos, que seria a posição 3 aqui, ó. Coloquei meio que fictício aqui. Mas aí na posição 3, ela sela 1 e 2, tá? Eu poderia fazer um desenho melhor sobre isso aqui. Eu acho que tá um pouquinho até confuso. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui. Mas a lógica, eu acredito que vocês entenderam. Porque aqui, ó, vai ter a chave seletora. Ora, quando você colocar na posição 1, ela vai selar aqui, certo? Ligou na posição 2, pá! Ela dá um estalinho 2. Ela não vai ligar aqui em cima, ela vai ligar aqui, ó. Certo? E vai aquecer a resistência superior. Então, primeiro estágio, aqueceu a resistência inferior, que é essa aqui. Pá, segundo estágio, ela vai para cá, hora ela muda, tá vendo? Cada hora ela muda. No terceiro estágio, ela vai fazer assim, ó. Pá, ela vai selar os dois aqui, ó. Aí vai aquecer a de cima, a resistência de cima, e a resistência de baixo, a resistência inferior e a superior. Aqui é só neutro, tá? Então, ou seja, tendo uma chave seletora aqui, ela vai saber fazer o trabalho que precisa de ser feito, tá? Então, em alguns casos, a quarta posição é ela totalmente desligada, ela interrompe tudo e não liga. Em alguns casos, vai acender aqui um LED depois do termostato aqui, ó. Então, geralmente fica um LEDzinho aqui. É aqueles LEDs que funciona... Vou colocar aqui um desenho de um diodo. Vou colocar aqui, ó, o desenho de uma pequena lâmpada. Ficou muito ruim esse aqui. O desenho de uma pequena lâmpada. Ligou aqui. Porque esse LED que vai no forno, ele funciona com 127 ou 220 volts. Já é um LED que já trabalha nessa corrente. Ele emite luz com essa tensão elétrica. Ou seja, termostato armou, pá, LED acende.
Termostato desarmou? O LED apaga. Tem alguns casos também que ele fica aqui depois da chave seletora, mas na maioria dos casos não. O Philco, por exemplo, geralmente fica antes, fica aqui juntinho com o termostato, tá? Então, vamos fingir, vamos simular aqui que a gente colocou a chave seletora na posição 1. Ela vai aquecer embaixo aqui, ó. Entendeu? Então, posição 1, fechou aqui a resistência de baixo, ela vai aquecer. Tá? Posição 2. Posição 2 vai aquecer a resistência superior. E na posição 3, vai aquecer tudo. Tá? Como eu falei, eu tenho formação técnica, mas não sou nenhum tipo de professor. E isso eu fiz da forma mais simples, menos técnica possível, para quem é técnico, que quer entender um pouquinho de diagrama, pegar e fazer, tá? Tem alguns casos, só um outro detalhe, que esse termostato aqui, ele vem com bulbo capilar. E vai medir a temperatura que fica aqui dentro do forno com o bulbo capilar. Então o bulbo capilar vai captar a informação. Em alguns casos você coloca lá a máxima, por exemplo, 220 graus, na maioria dos fornos elétricos. Tem alguns que é 250, 200. No momento que atingir os 220 graus, esse bulbo vai avisar, ele vai inflar, porque tem um gás dentro dele, ele vai inflar e vai pôr pressão para o termostato subir e desarmar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Simplesmente ele vai desarmar. Geralmente esse bulbo, esse termostato, ele está presente em fornos que são mais caros. Por exemplo, Lair é uma marca que tem esse bulbo. São os fornos mais caros justamente porque tem melhores peças. Essa peça aqui com certeza dura mais. Mas aquele outro termostato simplesinho, que eu vou deixar a foto aqui, ele estraga bastante. E a gente tem na nossa lojinha da Shopee, os técnicos aí que trabalham com manutenção, a gente tem na nossa lojinha da Shopee, no hoje está R$ 29,90, tá? Porém, na Shopee, todo mundo sabe que o frete é grátis nas compras acima de R$10. E esse valor de frete que a Shopee cobra é até R$20. Aqui para Minas mesmo, a maioria dos clientes nossos aqui de Minas compram e conseguem a entrega 100% grátis. Se eu não me engano, São Paulo também e Rio. Só que eu não tenho certeza. Os outros estados às vezes cobram um frete bem pequenininho. Mas vale a pena, porque a gente tem outros kits também, o kit com 2, o kit com 3, tem um kit com 6, se eu não me engano, eu acho que cada um sai a R$20. Eu vou deixar todos os links de termostato aqui na descrição desse vídeo. É na nossa lojinha da Shopee, quem desejar estar adquirindo, a gente vendeu bastante dele. Quem desejar estar adquirindo, pode pegar, pode confiar, porque é produto de qualidade. E mesmo que você não consiga atingir a temperatura desejada com a regulagem que já vai nele, você consegue regular ele para colocar um pouco mais de temperatura. É só puxar o pininho para cima. Eu tenho outro vídeo aqui, vou deixar aqui do lado para vocês assistirem, que mostra. Então, se ficou alguma dúvida, vocês escrevam aqui embaixo no campo dos comentários. Me desculpem se eu não usei muito termo técnico como vocês às vezes esperam. Eu expliquei da forma simples, não sou professor, mas muitos aqui me chamam de professor, eu acho até engraçado, bonitinho. E agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de dar o seu like, porque o joinha ele é muito importante pra gente. Porque além de você ajudar o canal, você também faz o YouTube entender que você gosta de conteúdo técnico. E o YouTube vai te recomendar mais, tá? Só um outro pequeno detalhezinho. Em alguns casos aqui, o que acontece?
Em alguns casos, existe uma ligação aqui, ó, entre a chave, aliás, entre a chave não. Em alguns casos, existe uma ligação mais ou menos aqui assim, ó, interrompendo o neutro. Às vezes tem aqui um fusível de proteção térmica, tá? Às vezes é um fusível. Em alguns casos, eles mandam aí algo em torno de 192 graus. Em airfryer eles mandam muito esse 192. Só que ele acaba queimando. Então, eu sugiro você ver a temperatura real que está no fusível. Igual, se o forno aquece 220, com certeza 170 não vai ser. Vai ser mais 170. Então, você verifique no fusível quantos graus que está escrito. Se for de 200, a gente tem na nossa lojinha da Shopee também. Se for de 216, às vezes tem um de 220 graus. Então, você confere o fusível, mas não é todo forno que tem. É alguns modelos de forno que tem um fusível térmico que olha a temperatura daqui e se romper, ele interrompe aqui ou no neutro, tá? Ou então ele costuma interromper na fase, que tá aqui, ó, mais ou menos entre o termostato e o cabeamento aqui, ó. É um dos dois, né? No diagrama ele ficou bem melhor aqui, né? Mas aí fica aqui essa dica para vocês também. Até o próximo vídeo.